Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou Lili. Muitos de vocês que estão aqui já conhecem grande parte da minha história, da minha trajetória. Mas para quem não me conhece, até para quem conhece também, que não fez esse exercício ainda, eu vou sugerir que vocês, antes de me ouvirem, vocês peguem um caderno bem amplo, de preferência um caderno que você só use aí para a gente se comunicar, para tantos insights que você vai ter. Ou então uma cartolina, uma folha em branco, com muitas canetinhas coloridas. Porque eu vou contar a história da minha vida para vocês. E talvez a história da minha vida seja muito parecida com a sua. Se não toda, em partes, porque igual nunca é de todo mundo, né? Mas algumas características podem ser bem semelhantes. Isso pode ajudar muito no seu processo, sabe? Isso pode ajudar a você montar a linha da sua história. E como eu venho falando sobre propósito de vida, sobre essência, sobre a sua vida ter sentido, sobre você encontrar o sentido da sua vida, o sentido da sua vida eu acredito muito que esteja pautado numa linha mestra que existe na sua história, que você não se deu conta ainda. E aí, através da minha história, quem sabe você se conecta com a sua e quem sabe você consegue fazer esse exercício por si só, né? E vai trazer várias descobertas para o seu processo, para o seu momento, para o que você está vivendo, mas principalmente para aquilo que você deseja viver. Que tal? Vamos lá? Então pega um caderninho, pega uma folha em branco, muitas canetinhas coloridas, ou você vai escrevendo, ou você vai desenvolvendo um mind map. O nosso cérebro, ele aprende por associação, ele é meio picture to picture, sabe? Ele vai associando pequenas imagens e depois ele cria uma história. A sua vida é constituída de pequenas histórias, pequenas imagens que você foi guardando e que hoje elas definem aquilo que você é. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história, né? Eu digo que minha história começou quando eu escolhi a psicologia. Existe uma Lili antes da psicologia, uma Lili depois da psicologia. Acho que tem duas coisas que quando a gente escolhe são muito fortes assim, de escolher, né? É um casamento, como eu casei muito cedo, eu escolhi casar com 21 anos, e uma faculdade, uma carreira, escolher aquilo que você vai fazer. Muitas vezes, para nenhuma das duas situações, a gente tem algum tipo de consciência, algum tipo de critério muito importante ou embasado para que a gente faça aquela escolha. E para que aquela escolha possa ser o mais próximo de representar aquilo que a gente deseja. A psicologia realmente foi a melhor escolha que eu fiz naquela época. E ela marcou, ela foi um divisor de águas na minha vida. A psicologia, ela teve uma característica muito forte para eu escolher. Primeiro, que eu lia muito livros de autoajuda. Eu sempre me interessei muito por saber o que acontece dentro do cérebro da gente. O que acontece, qual é o mecanismo que acontece dentro para aquilo que a gente é fora. Isso desde nova, desde bem antes de eu escolher a psicologia, eu tinha essa curiosidade. E, aliás, a curiosidade sempre foi uma marca registrada minha, que a gente vai falar daqui a pouco. E nesse período de fazer a escolha pela faculdade, eu pensei em serviço social, comunicação, psicologia, todas as áreas bem afins, né? Mas a psicologia ganhou porque eu pensei, eu vou ter um consultório e eu vou poder trabalhar segunda de tarde, terça, quarta, quinta e sexta só de manhã. Assim eu viajo sexta de tarde e volto segunda de manhã, todos os finais de semana. Esse foi um critério bem claro, bem nítido, que eu lembro até hoje que eu pensei. Ali estava um senso instalado de liberdade, do qual eu não sabia, do qual eu não percebia que eu tinha, mas já estava se manifestando. Nunca viajei todos os finais de semana, infelizmente. Não trabalhei na psicologia em termos de consultório, só tive consultório pouco tempo. E não realizada com aquele mecanismo, aquelas ferramentas da psicologia tão tradicional, né, de terapêuticas, eu me afastei do consultório. E aí eu apliquei, ainda na faculdade, para a empresa. E aí veio outra situação muito determinante na minha vida. Na empresa que eu me candidatei, eu escolhi recrutamento e seleção, que eu achava chique, eu achava assim um poder, né? Dizer assim, você entra, você não entra, não, tô brincando. Mas eu achava legal ter aquela demanda ali de
traçar um perfil, de ver quem é que se adequa melhor àquela vaga. E achava que tinha um certo status também, uma certa importância. Não tinha consciência nenhuma, né, do que eu queria. Então, eu estava bem Alice no País das Maravilhas, né? Para onde você quer ir? Não sei. Qualquer caminho ali estava me divertindo e estava me conduzindo. Então, eu escolhi recrutamento e seleção. Eram 3 vagas. Uma para recrutamento e seleção, uma para treinamento e uma para avaliação de desempenho. E, no final das contas, eu fui escolhida para treinamento. Não fui escolhida para recrutamento e seleção. Como eu era Alice, aceitei. Não tinha outra opção, a faculdade ia terminar. Falei, vamos aceitar essa vaga daqui e vamos ver o que é treinamento. Essa escolha da qual eu fui escolhida, né? Eu fui muito mais escolhida do que eu escolhi, determinou toda a minha vida. Tanto que eu estou aqui falando agora com vocês. Eu acredito muito que o universo tem uma forma de lidar com a gente, que quando a gente está muito Alice no País das Maravilhas, ele vai lá e te dá uma conduzida, sabe? Ele vê que você está querendo achar seu caminho, ele te ajuda. E eu estava querendo achar meu caminho, mas é preciso que você queira achar seu caminho. E aí eu aceitei a vaga de treinamento e eu fui efetivada, né? Eu comecei como estagiária, fiquei 8 meses como estagiária e fiquei muito feliz quando saiu a notícia da minha efetivação. Porém, o que aconteceu? Eu ganhei um uniforme de presente para o meu primeiro dia de trabalho e aquilo me matou. Eu sempre gostei de me vestir, sempre gostei de escolher minha roupa, eu sempre fui criativa na minha forma de vestir. E aquilo dali era como se estivesse tirando parte da minha identidade. Ali, naquela hora do uso daquele uniforme, é como se estivesse realmente me mutilando, me tirando uma parte de mim, uma parte da minha escolha, uma parte que fazia parte da minha vida, sabe? Mas era a vaga que eu tinha. Eu entubei o uniforme e fui fazer o meu trabalho. Eu fui efetivada como auxiliar de treinamento. Não tinha vaga ainda para psicólogo. Então eu entrei como uma vaga de auxiliar. Por isso o uso do uniforme. Então eu tinha que esperar abrir uma vaga de treinamento para eu ser efetivada, para largar o bendito do uniforme. Mas ali, toda a minha vida foi muito definida, eu aprendi muito. Eu tive ótimas pessoas que me ensinaram muitas coisas, pessoas das quais eu sou grata até hoje, verbalmente. Eu honro essas pessoas, né? Eu tenho contato, inclusive, com uma pessoa que foi muito importante nesse processo para mim. Mas o que eu mais trago dessa época foi a minha experiência, né? A nível de desenvolvimento, onde eu entrei num lugar muito grande, onde eu não sabia nada. Eu era inibida, eu era envergonhada, eu tinha medo de fazer perguntas, eu tinha medo de errar, eu tinha mais medo do que outra coisa. E aquilo tudo para mim era muito novo. Então foi um aprendizado muito lindo, muito grande, onde eu me aprofundei muito em termos não só das habilidades necessárias para eu me desenvolver ali como uma profissional, né, dentro do campo de empresa, dentro da área corporativa, como também da minha parte pessoal. Eu ali comecei a ter consciência de todos os medos que eu tinha. E medos que já vinham desde a época da escola, que eu nem sabia que aquilo eram medos, né, que me impediam muita coisa. E aí eu evolui bastante. Eu digo que eu ter sido escolhida pela área de treinamento foi um dos maiores presentes na minha vida. Se eu tivesse dito não, porque não era aquela escolha que eu tinha feito, né, eu teria abdicado, eu teria aberto mão de uma experiência que determinou toda a minha vida. E aí tem um bocado sobre aquele filme, acho que é Efeito Borboleta, né? Que fala exatamente sobre isso. O efeito borboleta, ele diz sobre as possíveis variáveis de uma escolha, que você nunca vai saber se você tivesse feito uma outra escolha, onde aquela escolha te levaria. Mas eu lembro bem, naquela época, que a gerente do setor, um dia, nós estávamos todas sentadas umas de frente para as outras, e ela estava bem assim na minha frente, na minha reta, e ela fala assim para mim, ela tinha 32 anos, eu tinha 21 por aí. Ela tinha 30, 32 anos e ela fala assim, não, porque eu só sei fazer treinamento, eu não sei fazer outra coisa da minha vida. Aí eu olhei para a cara dela, eu quietinha, né, calada, eu falei assim, eu não quero chegar na idade dela falando isso não. Eu espero muito chegar na idade dela sabendo fazer muitas outras coisas. Ali eu não tinha noção ainda, eu não tinha consciência, mas eu já estava me conectando com a minha multipotencialidade, minha multiformas de agir
e a minha multiformas de pensar. Eu já estava vendo que o universo não era tão pequeno, não podia ser tão pequeno dentro de uma empresa, eu não podia viver só aquilo ou saber fazer só aquilo, sabe? Então, nesse momento, eu comecei a perceber que eu precisava de mais coisas, que aquilo tudo era muito pouco para mim. E isso me faz lembrar, quando eu era pequena, eu morava numa casa onde o muro dava aqui assim, não, aqui não, aqui, assim, na minha altura, sabe? E aí, determinados dias eu estava muito curiosa, eu lançava a mão no muro e subia para ver, porque eu queria ver o mundo como é que era. E eu achava que aquilo que eu via da calçada e da rua, que aquilo era o meu mundo. Eu achava que aquele lugar era o mundo todo. Então, dentro da minha casa, aquele muro era muito restrito para eu viver. Eu queria sempre ver o que tinha do lado de fora. E eu associo muito isso quando a gerente falou, né, que eu só sei fazer isso aos 32 anos. Eu falei, eu não quero chegar nessa idade só sabendo fazer isso. Eu preciso viver outras coisas, eu preciso saber de outras coisas. E isso tem muito a ver com a curiosidade. A curiosidade, ela traz os processos criativos, né? E a gente explora mais campos. A gente, como curioso, a gente tem mais materiais, mais cores, mais conexões. A gente tem uma busca maior. E essa busca, essa curiosidade faz com que a gente vá além, com que a gente perceba quantas oportunidades ao longo da vida a gente recebe. Quantas oportunidades ao longo da vida nos são oferecidas. E basta que a gente esteja aberto a perceber e acolher e querer experimentar. Dentro desse processo todo, né, eu fui percebendo, através do meu autoconhecimento, que aconteceu um bocado na psicologia, mas ele aconteceu muito desse autoconhecimento veio depois, mas eu fui percebendo o quanto essas coisas estavam interligadas a nível subconsciente e quanto isso ia se apresentando ao longo da minha vida repetidamente. Só que eu não tinha naquela época uma consciência de prestar atenção nisso, de saber que aquilo eram sinais. E muitas vezes a gente perde esses sinais como uma ferramenta. Porque se todos os sinais estão sendo dados para a gente, eles acabam sendo uma ferramenta. Se a gente juntar esse quebra-cabeça, né, a gente percebe que existe um fio condutor. Existe a Lili pequena, que ficava olhando para o muro e querendo descobrir o que tinha lá fora, né? E achava que aquela rua e aquela calçada que ela via era o mundo todo. Tinha a Lili que já era efetivada. Quando a gerente diz que ela só sabe fazer treinamento, eu falei, gente, eu não quero chegar aos 32 anos só sabendo fazer isso, né? Deve ter muitas outras coisas para aprender. E o que aconteceu é que eu fui efetivada, larguei o uniforme, né? Fiquei muito feliz. Eu fiquei mais feliz em largar o uniforme, em ter a minha verdadeira expressão de quem eu era, de quem eu sou, de como eu me visto, da minha identidade, do que com o salário que eu estava absorvendo naquele momento. Tamanha era a sensação de mutilação, para vocês verem, né? Como é que tem determinadas coisas que vão dando todos os sinais do que a gente gosta. Era a tal da liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de poder realmente me expressar da forma que eu gostaria e da forma que me representasse. E aí, eu fui efetivada, trabalhava na área administrativa, quando a empresa começou a comprar hospitais. E aí, nossa área toda foi dividida. Quando foi dividida, nós tivemos opção de escolher dentro do RH qual área que a gente queria continuar. Naturalmente, eu quis o quê? A área hospitalar, porque parecia que eu já sabia tudo. Aquela rotina de montar aquelas apostilas, de dar aquele treinamento, o mesmo pessoal, as mesmas funções, para mim já era uma rotina. E eu estava fazendo aquilo há 1 ano e pouquinho, né? Não era nem 3 anos ainda, era só 1 ano e alguma coisa. Só que aquilo para mim já era uma rotina maçante, já era uma coisa como se eu não estivesse aprendendo mais nada. Eu escolhi a área de treinamento hospitalar. Quando eu fui para a área de treinamento hospitalar, eu precisei fazer uma nova pós-graduação, já tinha feito uma de RH pela empresa. Eu tive que fazer uma nova pós-graduação dentro da área hospitalar para conhecer melhor a área que eu ia trabalhar. O hospital é alguma coisa assim, é uma entidade muito diferente, né? Ela tem setores muito específicos e muitos deles precisam ser muito respeitados, né? Eu nunca tinha noção até ali da importância de uma lavanderia de um hospital. É um dos lugares mais importantes, até mais do que a cozinha, muitas vezes. Então, eu precisei me especializar nessa área e achei o máximo.
Oba, novidade, né? Eu já estava há 1 ano e meio fazendo alguma coisa repetitivamente, e aquilo para mim já era uma rotina. Eu já estava em busca de algo novo. E quando eu fui para a área de treinamento hospitalar, aquilo parece que abriu um leque na minha vida, né? Parecia que eu tinha nascido de novo. Eu senti uma expansão absurda, porque era um novo aprendizado, era uma nova forma de me comunicar com o meu trabalho, com a minha expressão, com a minha criatividade. Eu estava de novo na liberdade de colocar os meus conhecimentos, ativar os meus conhecimentos, né? E colocar esses conhecimentos de uma outra forma, numa outra área. Então, essa experimentação sempre foi uma coisa que me impulsionou, sempre foi uma coisa que eu busquei. E aí foi tudo lindo, inaugurei vários hospitais, estava viajando pelo Brasil, né, fazendo essas inaugurações desses hospitais, num momento muito bom, e eu engravido da minha filha. Aos 23 anos eu engravidei da minha filha, aos 24 ela nasceu. Não, mentira, aos 23, sei lá, 24 ela nasceu, isso mesmo. Aos 24 anos a minha filha nasceu. E quando ela nasceu, eu fiquei 1 ano sem viajar. A minha gerente me deixou 1 ano sem precisar me ausentar do Rio. Em compensação, ela fazia aniversário no domingo, no sábado. Não, ela fazia aniversário no sábado. No domingo eu tinha que ir para São Paulo e passar lá 15 dias dando um treinamento para inaugurar outro hospital. E aí eu chorei muito. Eu entrei numa crise assim absurda, porque eu falei, não, minha filha precisa de mãe, eu não quero ficar viajando. Enfim, antes de eu viajar, eu entreguei a carta de demissão para a empresa e falei, eu não vou continuar. Me surgiu uma ideia nesse meio tempo de abrir uma creche. Então eu entrei na internet, não, naquela época eu não tinha internet. Eu tive uma ideia de abrir uma creche. Várias amigas estavam tendo filhos. E aí eu peguei o telefone e comecei a desenhar um croquis da casa que eu tinha. Meus pais estavam se mudando e eu comecei a desenhar. Quanto custa um berço? Quanto custa um colchão? Quanto custa uma mesinha? Quanto custa uma cadeira, né? Uma cadeira de refeitório, uma mesa escolar? Quanto custa isso? E eu comecei a fazer um orçamento na mão, gente. Naquela época não tinha internet não, tá? Era na base do telefone mesmo e listas amarelas. E aí eu comecei a fazer um levantamento de qual era esse custo. Quanto eu precisava para montar uma creche? Isso antes de pedir demissão. E comecei a idealizar. Eu vi já rapidamente esse projeto todo na minha cabeça. 1 mês depois, eu estava entregando a minha carta de demissão, já viajei para dar o treinamento demitida e quando eu voltei, cumpri, né, minha função, não podia deixar a empresa na mão, mas quando eu voltei, eu já estava fazendo obra na creche, montei minha creche. Então ali eu estava vivendo o meu propósito de vida, foi o meu primeiro contato com o meu propósito de vida e o meu primeiro contato realmente com a cocriação de alguma coisa que eu queria. Depois eu vou falar sobre cocriação, para vocês entenderem o que é o processo da cocriação. Nesse momento que eu abro a creche, eu tinha 25 anos, talvez, 25 anos, e imediatamente eu tinha 22 colaboradores, 80 crianças, não sei quantas mães, não sei quantas avós, e eu dominando aquilo tudo, sem ter experiência nenhuma de empreendedorismo. Eu não tinha estudado para ser empreendedora, não existia cursos para ser empreendedora, para empreender. Creche era considerado o quintal da mãe, não era nem considerado uma empresa, né? Um empreendimento. Eu estou falando de mais de 30 anos atrás. E durante 10 anos eu tive um negócio que representou muito o meu propósito, que eu era o sonho de consumo das mães. As mães falavam assim, você é minha ídola, porque você está do lado dos seus filhos e podendo trabalhar. Então, qual é o real desejo que todas nós, mulheres, acabamos tendo, né? É poder associar a maternidade com o trabalho. Deixar de trabalhar para mim nunca foi uma opção. E deixar de ser mãe também não era. Então eu queria cumprir realmente queria unir realmente essas duas situações numa só. E aí eu encontrei o meu propósito de vida. Aí eu encontrei realmente aquilo de uma forma muito sensorial, não, muito intuitiva, né? Eu encontrei essa forma eu encontrei o meu propósito de vida de uma forma muito intuitiva.
E muitas mães, hoje essa luta é de muitas de vocês, né? Muitas mães que estão tendo filhos com 30, 32 anos, estão se questionando, que vida que eu levo? Será que é legal eu sair de casa às 6 horas da manhã, só voltar às 10 quando meu filho está dormindo? Quando meu filho já não me vê mais? Quem será que o meu filho vai ter como referência enquanto eu estou fora, né? Enquanto ele se apega a uma babá? Então esse eu sei que é o questionamento hoje de vocês, né? 30 anos depois eu estou aqui falando disso com muito orgulho, porque de alguma forma eu fui desenhando todo o meu propósito de vida e sempre fui buscando em mim aquilo que realmente representava o meu momento. O propósito de vida, ele não é algo que seja linear, né? Que seja a mesma coisa para sempre. O que é linear é tudo que acontece na sua vida, que se repete. A história da sua vida é alguma coisa bem linear. A história da sua vida vão ter características bem específicas, que quando você fizer esse fio, né, eu fiz isso dentro do coach biográfico e dentro do Constelação de Propósito de Vida. Eu levo o cliente a encontrar esse fio que permeia a vida dele, né? E aí você pode fazer várias opções. Todo o seu propósito está aqui, ó, andando nessa linha. Qualquer coisa que saia dessa linha não é o seu propósito. Vai brigar com você, vai brigar com o seu sistema. Então, por exemplo, na minha linha, né? Na minha linha, ela tem a questão da liberdade, a questão da criatividade e a expressão, a minha forma de me expressar. Se eu for podada na minha forma de expressar, eu me sinto mutilada. E a minha forma de vestir é uma forma de eu me expressar. Então, quando você percebe quais são os seus valores, né? Não são esses valores que a gente cria e que a gente se enraiza nele, não. São esses valores que se repetem mesmo, que a gente vai se batendo nele durante a vida e se a gente não percebe, a gente está perdendo o tesouro da nossa vida, né? O fio condutor daquilo que nos explica, do que explica onde nós estamos hoje fazendo o que hoje. Ao longo desse período, bom, vale colocar aqui um pouquinho, né, que eu venho de uma criação muito presa, onde eu não tinha um ambiente assim harmonioso. Eu não fui criada num ambiente de confiança, nem de harmonia. Era um ambiente de muita desconfiança, era um ambiente de briga, era um ambiente de proibições, de regras muito impostas. Então eu não sei se eu já desenvolvi essa necessidade de liberdade porque eu vi aquilo tudo e não gostava, ou se isso já era meu e só aflorou porque eu estava naquele ambiente. De qualquer forma, o ambiente que a gente está, o ambiente que a gente vive, ele é propício para nos mostrar aquilo que realmente é o caminho que a gente deseja, né? Eu poderia gostar daquele ambiente e estar lá até hoje, mas não, tudo meu pulsava para me levar adiante. E talvez essa minha curiosidade, né, e essa minha expansividade tenha me levado a atravessar todas essas fronteiras. Uma coisa que colaborou muito comigo foram os processos de autoajuda, dos quais eu sempre me coloquei à disposição. Então, pela minha curiosidade, eu queria saber o que estava acontecendo comigo. A psicologia, lógico, como formação me ajudou muito, mas a psicologia é técnica, né? Eu aprender não quer dizer que eu sei, né? Eu aprender não quer dizer que eu passei por aquilo. Eu aprender a teoria não quer dizer que eu tenha trabalhado esse movimento comigo. E só quando realmente eu fiz um trabalho de autoconhecimento, de aprofundamento, e fui fazendo essas conexões, é que realmente a minha vida, né, aflorou. E aí veio a questão do propósito. Quando eu tive vários negócios, né? Como eu falei, eu sou multipotencial, multitarefa. Depois da creche eu tive uma empresa de recursos humanos e medicina do trabalho. Depois eu tive clínica de estética. Eu fiz um curso de segurança do trabalho por conta da minha empresa. Eu fiz um curso de estética, eu fiz uma formação em estética. Eu fiz muitas coisas. Mas o que sempre me permeou, né? Fiz pedagogia, eu sou pedagoga também. E aí, quando eu fui percebendo, eu estou sempre buscando alguma coisa além, né? Um patamar depois. E foi quando eu entrei na física quântica. E aí eu fui estudar o que é esse nosso campo, né? O que a gente está fazendo aqui. Quais são as ferramentas que nos conduzem para que a gente seja o que a gente é hoje. Quais foram essas realidades que a gente foi criando ao longo do tempo para que a gente saiba realmente o que esse fio dessa vida está nos mostrando.
Então, dentro desse processo onde eu fui estudar mais a consciência, eu cheguei na inteligência espiritual, que a gente trabalha os níveis de consciência. Então, hoje eu trabalho com o mental e com o espiritual. E foi isso que transformou muito a minha vida, né? Porque muitas das minhas opções, por exemplo, quando eu escolho a psicologia, eu escolhi a psicologia, por acaso ela teve uma afinidade comigo, mas ali eu estava escolhendo pelo que eu estava vendo fora, não pelo que ela poderia me dar, né? Por não trabalhar tais e tais horários. Hoje as minhas escolhas estão na parte da contribuição. O que, que eu posso contribuir com isso? O que, que isso tem de verdade minha, que vai expressar no mundo e que vai trazer o meu propósito para mais e mais e mais pessoas? Então é legal que ao longo disso que eu estou descrevendo, né, que você possa ir desenhando a sua vida. Quais foram os pontos importantes? Desenhe no mapa. Se você está fazendo um mind map, um mapa mental, é melhor ainda. Você bota você no centro e aí você vai puxando várias linhazinhas e vai botando a idade que você estava ali, sabe? Qual era aquela idade que você tinha e o que você estava fazendo. E nessa idade que você estava fazendo, busca ramificações, porque você vai visualizar a sua vida e você vai começar a ver os pontos que se combinam, os pontos que se encaixam dentro dessa linha, dentro desse seu conteúdo, porque é o seu conteúdo que vai dando essa conexão. E aí o que chegou num ponto que eu precisei realmente trabalhar as minhas crenças, porque na época que eu estava estudando a parte de física quântica, eu li o livro O Segredo. Então eu sempre tive um pensamento muito positivo. Eu sempre tive um pensamento que realmente me possibilitava muito, mas eu estava completamente engajada com emoções muito densas, por conta de uma separação, por conta de uma família negativa, por conta de uma família que não tinha harmonia. Eu vivia essas crenças, eu tinha essas crenças arraigadas em mim. E essas crenças não me permitiam ir além. Essas crenças não permitiam, essas dores, essas mágoas, me faziam vibrar numa escala menor, enquanto eu pensava positivo. E aí uma coisa não juntava com a outra, né? Nós somos a soma de tudo, dos sentimentos e das nossas vibrações, das nossas emoções, das nossas expressões. E do momento que eu estou pensando positivo, mas eu estou emitindo uma outra vibração, essa coisa não conecta, isso não cocria. E a vez que eu cocriei de verdade, né, até então, até quando eu comecei a estudar física quântica, eu descobri que foi lá na creche. Lembra que eu falei que eu visualizei aquela casa toda montada, onde ia ser o berçário, onde ia ser a cozinha, o que ia ser, quantas cadeiras tinha, eu visualizei aquilo. E quando a gente visualiza, a gente emite essa vibração. E essa cocriação aconteceu de uma forma muito livre, tanto que a creche 2 meses depois já estava acontecendo, já era realidade. Só que eu fui perdendo ao longo de tudo que me aconteceu, dessas impressões que eu fui tendo na vida, eu fui caindo na minha vibração. E aí eu tive uma fase muito difícil, eu tive uns 10 anos muito difíceis na minha vida. Foi quando eu voltei para a PNL, quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, que já era uma curiosidade que eu tinha há muito tempo, e eu quis me aprofundar. O que a programação neurolinguística teria para contribuir nessa fase da minha vida, né? Com tanta experiência, com tantas coisas que eu fiz, com tanto empreendedorismo. E a PNL transformou a minha vida, onde eu vi que pensar, sentir e agir era a tônica do processo. Só que a PNL, ela é muito mental. Ela me colocava num lugar que eu sempre estive, de mental. Dentro da psicologia, era o mental de novo, né? E eu falei, não, existe alguma coisa na minha vida que é além disso. Cadê a minha fé? Cadê aquela conexão que eu tenho? Cadê aquela vibração? Cadê aquela energia que eu tenho? Cadê aquilo que eu sinto no meu corpo quando o caminho não é esse? Que eu sei direitinho, né? Esse caminho não é para mim. Eu tenho todas as sensações no meu corpo. E aí eu falei, não, existe uma fé, existe alguma coisa além disso que estabelece, que permeia, que faz acontecer. E aí eu fui buscar nas terapias vibracionais a conexão da física quântica, que para mim era a psicologia com a espiritualidade, que retratava um bocado do estudo da física quântica. E aí eu precisei realmente fazer um trabalho vibracional comigo. Foi quando eu conheci o Theta Healing, fiz a formação de Theta Healing e comecei a trabalhar com Theta Healing. E aí eu comecei a atender. Voltei para a psicologia através da PNL, do Theta Healing, fiz formação de coaching. E aí eu comecei a voltar para dentro dessa área com uma nova visão. Porque, como eu falei, a psicologia ela nunca me trouxe
afinidade pelas suas técnicas tão densas, tão profundas, tão demoradas, né? Eu sou pessoa de resultado rápido. As ferramentas, para mim, elas precisam dar um resultado rápido. E a PNL, junto com a espiritualidade, me trouxe muito isso. E aí, ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo mais essas técnicas de onde a inteligência espiritual poderia estar atuando nesse lugar de conexão, nesse lugar de verdade, no lugar da cocriação. E aí deu match, né? Eu digo que deu match. Eu comecei a produzir na minha vida várias situações de cocriação, daquelas que eu nunca imaginei, que ao longo, na idade que eu tô, no momento que eu tô, sendo profissional liberal, eu poderia cocriar tantas coisas. Resolvi morar em Portugal, em 1 ano eu cocriei essa realidade, me planejei, faturei, determinei que eu fui morar em Portugal, abri um campo de trabalho lá, iniciei o meu trabalho online, porque com essa mobilidade, com essa minha ida para Portugal, eu comecei a ver que eu queria mais mobilidade, essa minha inquietação, né, essa minha curiosidade, essa minha sensação de liberdade era um momento bastante interessante, já que os filhos estavam criados, para que eu pudesse viver de verdade todo esse meu fio que me conecta com o que eu sempre busquei. Liberdade de expressão, conexão, um trabalho livre, né? Um trabalho que eu possa ser eu na minha autenticidade, sem estar mutilada, sem me faltar um pedaço, onde eu possa traduzir essa realidade. E principalmente hoje, com a internet, que naquela época não tinha nada. Imagina se tivesse internet na minha época, né, gente? Vocês são uns sortudos e eu estou aqui ainda usufruindo disso. Mas para vocês que estão começando, que desejam ter uma mobilidade, que vocês desejam ter uma profissão que traga para vocês o exercício daquilo que você é de verdade, da expressão, do sentido da sua vida, o que mais hoje vem para as sessões, né, das pessoas que me buscam é a crise dos sentidos. Porque essas pessoas elas passam, às vezes, uma vida toda fazendo alguma coisa para alguém que não é o que ela deseja, ela não se dá conta disso. Ela busca segurança, ela viveu a vida dela toda buscando segurança. E ela chega num ponto que ela fala assim, agora eu sou só insegurança. Porque eu já tenho uma certa idade, porque daqui a pouco a vida acaba, porque daqui a pouco eu não tenho mais a minha condição física tão potente como eu já tive um tempo atrás. Ou seja, aquilo que ela passou a vida buscando como segurança, ela se depara que aquela segurança ela não existe, de fato, né? Que nenhuma segurança financeira dá qualquer tipo de segurança, porque existem outras situações atuando, é a nossa saúde, é o nosso fisiológico, é o nosso emocional, é o nosso afetivo, né? E às vezes a gente tem dinheiro, mas não tem nada disso, ou seja, a gente não está seguro da mesma forma. E dentro dessa crise dos sentidos, o que acontece? As crises de ansiedade que estão acontecendo. A falta de brilho nos olhos, a falta de um porquê, né? A falta de uma verdadeira questão interna, daquilo que você sente no seu coração, do que te move. O resgate desse sentir, eu acho que é um momento muito importante para se pensar, para quem está numa vida sem sentido, para quem acorda mal-humorado, quem tem problema com domingo, quem segunda-feira sente uma tristeza absurda, porque precisa ir trabalhar, porque precisa se locomover para o seu trabalho, precisa se vestir, precisa botar o seu uniforme, né? Eu trago o uniforme aqui como uma metáfora, mas é uma verdade. Esses fatores trazem muita tristeza, muita infelicidade, e muitas pessoas já se acostumaram com esse estado. Ela nem percebe que existe uma outra forma de fazer. E os meus clientes na faixa de 32, 35 anos estão tendo essa crise do sentido porque, da mesma forma que eu, muitos escolheram as suas carreiras aos 17, 18, 20 anos. E quando eles terminam essa carreira, essa faculdade e se colocam no mercado de trabalho, eles falam assim, peraí, a vida é isso? É como a Lili lá no muro, né? Que quer olhar para fora, ver que o quintal da rua é o mundo. E hoje com a internet, com tanta... Eu estou gravando isso aqui para vocês, eu estou na Tailândia, né? Com essa facilidade de viajar, com essa facilidade da língua, da internet, dos recursos que a gente tem para se locomover, para fazer um curso, para se expressar, é uma perda de vida, né? Então, o que é importante aqui para você,
Qual é a mensagem que eu deixo assim de verdade para a sua vida? Reconheça seus dons, suas habilidades, os seus talentos. Entre em contato com isso, porque é isso que dá sentido na sua vida. Procura qual é o fio, qual é a ligação mestra que existe na sua vida que traz essa conexão para você enquanto ser humano, enquanto um ser diferenciado de todos os outros, todos os demais que existem nesse mundo. Você é um ser único, a sua história é uma história única. A sua unicidade é a sua riqueza, né? Então não queira ser aquele adulto de 50 e tantos anos, 60, 70, que vai chegar lá e vai falar assim, tá, o que eu fiz até aqui? Qual foi a expressão da minha vida? Qual o legado que eu estou deixando? Qual é a minha marca, né? O que eu fiz com isso tudo que eu sou? Onde é que tenho? Qual foi a minha contribuição? Eu passei fazendo a mesma coisa a vida inteira, entrando às 8 num escritório, saindo às 22, tendo sábado e domingo como, hoje é sábado e domingo, sextou. Hoje eu não sabia que dia que era hoje, né? Se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, eu não sei. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não escolhe o dia para fazer, né? É só uma sequência. Eu posso ter uma folga, resolver ir para a praia na terça-feira e posso estar trabalhando no domingo. Então é isso que eu quero falar para vocês. Encontre o seu propósito de vida. Eu vivi o meu sem saber exatamente o que eu estava vivendo. E eu abracei essa causa porque eu comecei a perceber a tristeza, as crises de ansiedade, a falta de brilho nos olhos, a morbidez que existe nas pessoas. Pessoas que parece que não tem mais a expressão de quem ele é, né? Ele se perdeu até dele mesmo. Ele é mais um naquele escritório, mais um naquele emprego, mais um dentro daquele ônibus lotado, mais um dentro daquele trem lotado. E eu tenho certeza que muitos de vocês, se fizerem o sanduíche, desenvolver uma marca com carinho, pegar uma habilidade sua, eu faço um sanduíche maravilhoso, pegar uma habilidade sua, desenvolver uma marca para o seu sanduíche e você, com toda a verdade, né, do que isso possa te representar, você colocar isso no mundo, você vai faturar muito mais do que esse trabalho que você tem, do que esse trabalho que você não aguenta mais, porque o seu chefe está refletindo a insatisfação que você tem, porque muitos clientes me procuram assim, Lili, eu não aguento mais o meu chefe, Lili, o meu chefe isso, Lili, o meu chefe aquilo. Na realidade, o problema não é o chefe, né? Na realidade, é o que o chefe está te representando. Qual é a representação do chefe para você? O chefe é chato por quê? Porque ele cobra regras daquelas quais você não quer seguir, porque você acha que não tem nada a ver, porque não condiz com você. Eu passei por isso. O uniforme que você não quer colocar, o horário que você acha que não deve ser de 8 às 10 da noite. E aí você começa a se incomodar com isso, e isso reflete em quem? No chefe, a pessoa direta, é a pessoa que te controla. Então, quais são os fatores externos que estão te controlando de verdade, que você não se dá conta e que está gerando a sua crise de ansiedade? Porque aí vem os sintomas. Você não está respeitando os seus sensos. Seu senso de conexão, senso de liberdade, senso de expressão, senso de curiosidade. Você está se limitando talvez a ser um ser único. Único no sentido de sem opções, né? Não único no sentido de viver a sua verdade, que é bonito, que é lindo. Então pensa, eu estou falando muito aqui de propósito de vida, estou falando aqui de experiências de vida, estou falando em conexão com a sua verdade, mas principalmente com seus dons e habilidades. Descubra na sua vida, faça essa aula aqui 3 vezes, né? Faça disso uma aula. É uma apresentação, mas faça disso uma aula. Perceba na sua vida qual é o fio que liga você, qual é a habilidade, qual o dom, qual foi a expressão da sua verdade. Com certeza na sua infância você demonstrou o que você queria ser. Normalmente as crianças expressam até os 7 anos a sua verdadeira expressão, aquilo que elas vieram ser aqui. E se você desrespeitou isso, conecta com essa criança. Busca onde é que está essa criança, qual era a evidência dela, o que ela estava te mostrando. Faz um trabalho, se aprofunda nisso. Às vezes em uma sessão, às vezes não, normalmente, né? Em uma sessão a gente conecta essa pessoa à missão dela, à verdade dela, à essência dela. E é uma descoberta linda. Mas para isso a gente precisa descascar aquilo, né? As crenças, as mágoas, tudo aquilo que nos prende, que nos aprisiona, aquilo que não nos deixa ver a nossa verdade, aquilo que não nos deixa ver quem nós somos. Por quê? Porque nós temos medo do julgamento, nós temos medo da crítica, nós temos medo da rejeição,
Tudo isso está lá nos aprendizados, né? Nos nossos arquivos ao longo da vida. Então é preciso sim fazer um trabalho de autoconhecimento. Viver o seu propósito requer um autoconhecimento, um processo. E às vezes não precisa ser tão profundo, não. Às vezes, na maioria das vezes, eu gosto que o processo seja leve, sabe? Rápido e leve. Nada de terapia 5 anos, 10 anos, para resolver às vezes questões que você ressignifica. Ressignificar é trazer um novo significado olhando do lugar que você está hoje, com a consciência que você está hoje, para aquilo que aconteceu lá atrás. Entendendo que aquilo foi o melhor que podia acontecer e que se aconteceu é porque precisava para ser quem você é hoje, para você estar onde você está hoje. E isso faz toda a diferença na vida. Isso faz toda a diferença no daqui para frente. Você não vai mudar a sua história. A sua história não muda. Mas você pode olhar diferente para a sua história. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a olhar para a minha história e vendo que cada coisa, da pior que fosse, tinha acontecido para me trazer onde eu estou. Me colocar nesse lugar aqui e ajudar tantas pessoas que estejam no lugar de querer sair de um lugar que não lhe cabe, né? Eu me sentia muitas vezes uma mola encolhida. E hoje o meu trabalho é esse, é tirar as pessoas desse estado de mola encolhida. É desencolher a mola, né? Deixar você pulsar, de você ser flexível. Esse é o meu trabalho, esse é o que eu amo fazer com brilho nos olhos. E está muito conectada, né? A psicologia e a espiritualidade, elas trouxeram para mim um campo de muito maior possibilidade, porque no campo só do pensamento, da mente, não era possível chegar nesse lugar. Porque a nossa mente, ela não tem o poder de nos levar onde ela nunca foi. Então a gente está pegando a experiência do outro ou está pegando uma experiência nossa. Agora, o trabalho da espiritualidade, da conexão, quando eu conecto o meu cliente com a espiritualidade dele, quando eu me conecto com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu amo fazer, com aquilo que é meu dom fazer, aquilo que é minha habilidade fazer, a gente faz assim, com barulho, com gente passando, barulho de liquidificador. Gente entrou aqui, saiu, e eu tô aqui falando para vocês, né? Porque é o que me move. E não faltam recursos, né? Quando você trabalha com seu dom, com a sua habilidade, nós somos um manancial de recursos que nunca vão acabar. Você acha o quê? Que a árvore acorda de manhã e pensa assim, ai, será que hoje vai chover? Ou eu vou morrer se faltar água? Não, ela sabe que a natureza é cíclica, ela sabe que o processo é cíclico e ela sabe que ela tem toda a abundância natural para que lhe conceda vida. É nesse estado que é preciso que a gente fique com os nossos, com o nosso propósito, com o nosso dom, com a nossa habilidade, com esses recursos naturais que são nossos. Porque isso ninguém nos tira. Para isso nunca vai faltar uma função, um trabalho, uma forma de você ser sustentável, né? Ser sustentável através daquilo que você sabe fazer muito bem. Aquilo que não depende de ninguém te dizer como é ou para que é. Você não depende de um emprego, você desenvolve aquela sua habilidade, seu dom. Você começa a gerir a sua vida, você começa a ser o protagonista da sua história, né? E eu sei que muita gente vê essas mudanças acontecendo do lado de fora, que muitas pessoas estão fazendo esse movimento para mudar, para evoluir, para ganhar mobilidade, e ela não consegue. Porque ela não foi ensinada, nós não fomos ensinados a agir, a tomar ação, a tomar de verdade um caminho, né? E sermos autorresponsáveis por essa escolha. Não fomos nem acostumados a sentir se essa escolha realmente é uma escolha verdadeira que a gente vai sustentar. Então, esse trabalho é muito importante para quem está nesse lugar que tem medo de sair. Precisa de ajuda às vezes, precisa de alguém conduzindo. O coach é isso, né? O coach é um treinador que te conduz de um estado A para um estado B. Então eu passei por esses processos várias vezes. Tanto eu fiz treinamentos para ser coach, para atender, como eu passei por esses processos, para que eu cada vez esteja indo mais além. E então é muito importante a gente saber que aqui nesse ponto A, se eu estou inerte aqui, se esse lugar não está bom para mim, se ele está pequeno para mim, se eu estou olhando acima do muro e falo assim, o que tem lá? Porque eu quero ver esse mundo que existe lá fora. Às vezes é necessário ter uma estratégia de colocar ação para você ir, uma confiança,
Principalmente, normalmente está ligado à confiança, né? Você confiar no seu processo, é você confiar em você. Confiar de que realmente vai valer a pena você sair de onde você está e ir para o ponto B. Que por mais que você olhe e ache muito interessante, você tem medo dessa travessia. Então, eu sei que realmente hoje o que mais impede as pessoas é o medo de colocar ação. Às vezes ela não sabe nem como começar. Ela tem medo e ela não sabe como começar, ela não sabe onde que eu acho essa força, onde é que eu acho essa coragem, onde é que eu começo. E isso realmente é o que impede a maioria das pessoas, é não saber como começar. Então, como ela não sabe como começar, ela fica onde está. E assim passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela olha para trás e ela está no mesmo ponto. E aí o discurso dela passa a ser o mesmo, né? E isso pode ser mudado. Em poucas sessões isso pode ser mudado. E hoje está aí, a internet está aí para te ajudar, para você ser mais feliz, para você ter uma vida com mais significado, com mais alegria, com mais brilho nos olhos. E que você possa se proporcionar todo o aprendizado que você merece ter como ser evolutivo, né? Como uma pessoa que está aqui para evoluir, para aprender, que esse seja o seu caminho. E que esse vídeo tenha contribuído, que alguma coisa dessa história tenha se conectado com a sua. Faz o seu exercício, né? Faz esse exercício da sua linha do tempo, faz um mind map, né? Com você no centro e vai colocando o que isso representa, o que foi a sua vida, quais foram os pontos importantes. E aí você não esquece de compartilhar comigo, porque eu vou ficar muito feliz de saber. Deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Se inscreve no canal para que você fique atento a todas as contribuições que eu vou fazer aqui para engrandecer o seu processo. E compartilha. Se você gostou, compartilha, porque esse é o caminho, né? É a gente compartilhar para que mais pessoas vivam uma vida plena. É nisso que eu acredito. E é por isso que eu estou aqui. Por acreditar que eu posso ajudar pessoas a chegarem nesse lugar que eu cheguei, que hoje eu trabalho com mobilidade, durante a minha vida eu consegui conciliar trabalho com felicidade, trabalho com maternidade, trabalho com realização, trabalho com propósito. E hoje eu escolhi estar trabalhando remotamente e isso me permite estar fazendo ao longo da minha vida uma história onde eu possa realizar mais e mais. E se eu puder conduzir mais gente, mais pessoas a esse lugar, se eu puder conduzir assim... Se eu conduzir uma, eu já vou ficar muito feliz, mas se eu puder conduzir muitas pessoas nesse lugar de felicidade, eu acho que eu morro feliz, né? Eu acho que eu terei cumprido a minha missão aqui. A minha missão de contagiar as pessoas. Sempre me falaram que eu inspiro muito, mas hoje eu estou fazendo isso com intenção mesmo, né? Esse vídeo é intencionado para inspirar você a criar uma mudança na sua vida. Se você está num lugar que está te incomodando, se você está numa mola encolhida dentro de um uniforme que você não suporta, dentro de um estilo de vida que não é seu, se sentindo mutilada. Vamos pensar, né? Como é que a gente pode colocar ação? Como é que a gente pode iniciar esse processo? Me assiste aqui que a gente vai trazer muita coisa interessante para você participar desse processo, tá bom? Um beijo, meus amores. Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui. E continue no canal, porque toda semana vai ter muita novidade aqui. E eu espero estar contribuindo com o seu processo. Como se diz aqui na Tailândia, Kupuniká. Muito obrigada.